Olá, pessoal. Hoje é um dia muito feliz aqui na clínica, né? Porque todo mundo sabe que eu e a Natália, a gente gosta muito do tratamento integral, né? Integrativo dos pacientes. E hoje, né, oficialmente, a gente está apresentando a doutora Marcela. Marcela, ela é a nossa nutróloga aqui na clínica e a gente está muito feliz aí com tua presença na nossa estrutura. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de fazer parte também. Obrigado. E para começar, eu vou falar do tema que eu acho que, se procurar em todas as mídias digitais, é o tema mais falado hoje, que são as canetas emagrecedoras. E ninguém mais, ninguém menos do que você sabe tudo sobre as canetas, né? Os seus riscos, benefícios e, assim, o que ninguém te conta, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essas canetas? Claro. Bom, a obesidade hoje ela é vista como uma doença metabólica. Você não vê mais a obesidade como uma falta de força de vontade, nada disso. E essas canetas elas evolucionaram totalmente o tratamento. E elas atuam tanto na fome, na saciedade. O problema é que tem muita gente fazendo sem acompanhamento médico e acaba tendo as complicações, né? Tanto na saúde como estética. Tem muita gente que emagrece e não gosta mais do que tá vendo no espelho, né? A pessoa sempre fala que emagreci, mas eu não tô como eu gostaria. E fora que a gente também tá vendo um monte de complicação hoje em dia. Recentemente até saiu um caso alarmante, né, do risco de pancreatite, também foi relatado óbito relacionado, né, a essas canetas emagrecedoras, mas eu não vejo como uma vilã, eu vejo como uma aliada, né, desde que com responsabilidade. Com certeza. Você pensa assim também, né? Totalmente, não. Ela não é culpada, né? Acho que até o emagrecimento muito rápido, ele acaba aumentando o risco da pancreatite. Mas quando que isso aumenta? Quando faz sem acompanhamento. Tem muita gente usando, não tem ajuste de dose, não tem acompanhamento médico. Você usa remédio, vai saber Deus da onde. Procedência, né? Exatamente. Exatamente, sim. A Marcela sempre falou que o ajuste de dose é tecnicamente extremamente importante, né? Porque a gente olha aqui na clínica um desarranjo, né, entre a pessoa emagrecer, a velocidade de emagrecimento, a destruição metabólica, né? E aí dá um desbalanço, né, Natália? Pele, cabelo, unha, gordura, flacidez. Fala um pouco do seu dia a dia aí, o que você atende no consultório. Do ponto de vista assim dermatológico, o que eu observo além da flacidez facial, né, do desabamento do rosto propriamente dito, que as pacientes falam, tem a parte na composição corporal também. E eu acho que o nosso público está cada vez mais exigente. Não é apenas número, não é apenas emagrecer, ver na balança menos peso. Querem emagrecer, perder, sim, peso, mas com qualidade, né, nesse corpo. Então eu acho que é aí que entra o seu papel assim do nutrólogo de acompanhar o paciente no sentido de acompanhar a parte nutricional, ajuste proteico, metabólico mesmo, né? Então vejo que além da flacidez facial, corporal, também muita queda de cabelo. E a queda de cabelo, eu acho que além do medicamento propriamente dito, a velocidade de perder peso, né, que a gente vê. E isso não é de agora, sempre foi. Qualquer emagrecimento rápido vai gerar queda de cabelo. E aí o Mounjaro, o Ozempic, os outros entraram como causadores vilões, né? Exato. Na verdade é tudo um equilíbrio. Exatamente. Muitas vezes eles emagrecem tão rápido e acabam fazendo deficiência nutricional e não batem meta proteica, né? Que é uma coisa importantíssima no emagrecimento. Eu falo, bate meta proteica, ingesta de proteínas, depois o resto você vai bater. E na consulta, assim, no dia a dia, você orienta esses pacientes em relação a tudo isso, pede exame de acompanhamento. Peço. Sempre faço aquela avaliação total do paciente, né? A gente conversa, vê quais são os hábitos do paciente, impedância para ver qual é a porcentagem de gordura, de massa magra, Fundamental. né? E os exames de sangue também, exames laboratoriais. Sempre a parte de vitaminas, hemograma, bom, tudo, né? Faz todo ver o paciente como um todo. Acho que a nossa especialidade tem que caminhar junto mesmo, né? E Com assim, certeza. e agora não falando só do cabelo, mas da parte corporal, o que você acha assim de tudo que a gente faz na clínica, dos procedimentos, mesmo os mais importantes assim para na melhora dessa flacidez? Existe um que é mais queridinho ou associação? Eu já sei a resposta, quero que ele fale. Ó, era o meu sonho de consumo, Natália, Marcela, é que tivesse um único aparelho que resolvesse
tudo. Te juro, era um sonho. Mas, na verdade, a associação, como tudo na dermatologia, tudo na cirurgia plástica, medicina estética, tudo na nutrologia, é associação de tratamentos. E eu sempre falo, sempre meus pacientes, quando eu dou aula em congressos, em minha opinião pessoal, a gente tem que tratar todas as camadas da pele. Sempre eu começo com o tratamento da camada muscular. Eu acho que o tecido profundo, ele é fundamental para dar a base para todas as estruturas acima. Então, tratar, por exemplo, com campo eletromagnético, tratar com acompanhamento metabólico, nutricional. Aí a gordura, né? Às vezes a gente quer somente acabar com a gordura, e eu falo para meus pacientes assim que Deus fez a gente com gordura e a gente quer tirar a gordura. Não é bem assim, a gordura não é totalmente vilã. A gordura é importante para a conexão entre o músculo e a derme, onde tem o colágeno. Então não adianta zerar essa gordura. Eu preciso dela. E hoje a gente tem aparelho que melhora a flacidez de gordura, como o novo Fotona robótico. E aí depois na derme eu posso melhorar fibras de colágeno, fibra elástica, com radiofrequência microagulhada, Morpheus, posso tratar com Ultraformer, Vonilmer, e a epiderme também ali com todos os lasers que a gente tem. Então assim, eu gosto de tratar tudo como um todo, né? E o cabelo você pensa da mesma maneira, não é? Sim. Da parte de vista assim, do cabelo, após essa avaliação, para ver o que o paciente de fato está precisando no ajuste, né, nutricional, e tanto eu quanto a Marcela, a gente vê isso. Tem também, além dos medicamentos, que não substituem, mas também não. Quando a gente faz a sinergia, tanto dos medicamentos em casa quanto da clínica, o resultado é melhor, o tratamento fica mais potencializado. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Oferecer o nosso melhor para o paciente, entregar o que há de melhor. E o que há de melhor? Temos a microinfusão de medicamentos na pele, temos as terapias regenerativas, transplante de células-tronco, além das terapias convencionais que a gente usa em casa. E uma outra coisa que eu falo, existem o eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo propriamente dita, que acompanha muito esse emagrecimento rápido, mas muitas vezes acaba denunciando uma alopécia que a pessoa tinha ali que não estava aparecendo, e com a queda de cabelo vai evidenciar. Então, mais do que só tomar vitamina em casa, tem que ter essa avaliação, fazer essa tricoscopia para identificar, é só uma queda de cabelo ou não? Existe por trás da queda de cabelo uma alopécia? E aí a gente tratar corretamente, diagnóstico certo faz toda a diferença. Isso do ponto de vista aí do cabelo. Agora eu vou fazer uma pergunta, que eu vejo muito nos meus pacientes. Às vezes eles emagrecem, mas sempre tem aquela gordurinha que fica, que não sai. Isso assim, então isso acaba dando muita insatisfação. E eu vejo como a dermatologia é uma aliada muito importante para mim, porque o paciente emagrece, mas tem aquela gordurinha que é causa hormonal, causa genética, né? E aí vocês têm como melhorar também, não tem? Não, a gente tem sim. A gente sempre olha assim, se a gordura ela tem flacidez ou não, né, Natália? Então eu acho que quando a gordura ela não tem flacidez alguma, o co-sculpting, né, que é uma criolipólise especial, ela faz uma destruição importante da gordura. E é seletiva ao adipose, então é especificamente para a gordura mesmo. Ela vai destruir a gordura, né? Ela não destrói nenhum tecido. Uhum. E quando tem flacidez, a gente gosta muito do próprio Fotona ou do Body Tight, né? Que os dois conseguem destruir. E aí agora eu vou rebater para você. Eu queria agradecer porque, assim, meus pacientes aqui na clínica, eles acompanham bastante para tratamento de gordura, de flacidez, e eu falo assim, gente, o metabolismo, se não tiver em dia, não tem como. E eu queria agradecer tudo que você faz, o acompanhamento deles, e dar uma pincelada do que você faz no seu consultório dia a dia. Eu sei que os pacientes vêm semanalmente, você fala do suporte proteico, o suporte de vitamina, como que você acompanha. Fala um pouquinho como que funciona seu dia a dia aqui, né, Nath? Tá bom. Eu acho que o que eu falo sempre para os meus pacientes, né? A gente tem que não é só emagrecer, é você eliminar gordura, preservar a massa magra, porque o músculo ele é um órgão da longevidade, né? Já foi visto hoje em dia. Então, nesse acompanhamento, além dos medicamentos que eu faço semanalmente na clínica para ajudar a emagrecer, eu sempre faço a suplementação e tem protocolo injetável, tanto intramuscular, endovenoso, para manutenção de massa magra, aminoácidos, antioxidantes, ativadores metabólicos, tudo isso a gente consegue fazer aqui na clínica. E também a parte hormonal, né? Quando precisa fazer algum implante hormonal, uma reposição, a gente também tem. Maravilhoso.
fazer a esse modulação, tratamento, né? a Sempre modulação hormonal. individualizado e vendo a necessidade real Com de certeza. cada paciente. Eu vejo muito isso, tá? Não é questão de moda, né? É questão de saúde. Né? Eu acho Exatamente. que A estética vem, é mas o a saúde caminho é o... É o primeiro que nós lugar. estamos seguindo. Com certeza. Ô, Natália, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que a Natália atende muitos pacientes com lipedema, procuram muito ela para falar, ô, doutora, o que que eu vou utilizar de aparelho, o que que eu faço de nutrição, qual que é o papel ali, você gosta do papel do análogo do GLP-1 para tratamento do lipedema? Fala um pouquinho do seu dia a dia aí, de como você aborda o lipedema com tantas armas ali. Exatamente. Bom, eu acho que os análogos de GLP-1 não são apenas para emagrecer, já cada vez mais a gente vê estudo voltado para tratamento de lipedema, e o lipedema ele não é apenas de paciente obesa. Eu falo muito isso, paciente magra também pode ter lipedema. É uma doença do tecido conjuntivo, é uma desorganização do adipócito. Então, esses medicamentos sistêmicos ajudam e muito. Além dos cremes, tópicos, que eu gosto muito de prescrever também no meu dia a dia para esses pacientes, tem também as tecnologias, né? Então, o Unic Pro, por exemplo, eu gosto muito, sou usuária, tenho meu horário fixo aqui na clínica, uma vez por semana, e vejo muita diferença. E é uma associação tecnologia, uma prática de uma boa alimentação, atividade física, suplementação, acompanhamento com a nutróloga, é um conjunto de coisas que a gente vê resultado. E eu confesso assim que eu só parti para essa área de tratar lipedema por quando eu diagnostiquei em mim, já falei isso outras vezes, e eu falei assim, não é possível não ter solução. Alguma coisa a gente precisa fazer, porque eu vivo na pele exatamente, sei o que é isso. E quando a gente percebe a diferença, vê o resultado, é outro ânimo, é muito bom, é muito gratificante saber que a gente tem algo para fazer e para oferecer para os pacientes. Exato. E aí a gente fala assim, para falar do GLP-1 novamente, que não é então uma medicação modismo, né? Ela não é um modismo, na verdade é uma necessidade que os pacientes precisam para melhorar seu metabolismo, a sua inflamação e diminuir riscos, né? Que a gente falou um pouquinho de risco cardiovascular, dislipidemia, síndrome metabólica, não é isso, Marcelo? Com certeza, ela também melhora a inflamação, né? Corpo. Por isso que está muito indicado também para lipedema, né? E E aí ajuste de dose, né? Porque às vezes a paciente não deseja emagrecer, né? Exatamente. É possível também, né? É possível. E uma coisa que eu vejo bastante é que os pacientes que usam um GLP-1, às vezes eles iniciam o uso por melhorar a síndrome metabólica, por melhorar a diabetes, melhorar a pressão alta, melhorar a dislipidemia. E que daí eles começam a se sentir melhor com o teu corpo, melhor com o seu metabolismo. E isso melhora a autoestima deles. Só que daí é tão rápido às vezes essa perda que o metabolismo consome a gordura e aumenta a flacidez. E aí cresce nos pacientes uma necessidade e um aumento da vaidade. E é aí que eles procuram o nosso consultório para o tratamento em conjunto. O perfil dos pacientes, assim, ao longo dos anos, assim, a gente percebe que vai mudando, né? Teve a época dos preenchedores, das harmonizações, né? Aí começaram a exagerar, aí foram caindo um pouquinho. E hoje eu acho que um público grande e crescente no consultório estão desses pacientes que muitas vezes não eram pacientes de clínicas dermatológicas. Às vezes não se encontravam como usuários, né? e desejando fazer tratamentos estéticos. Perderam peso ou estão perdendo peso, a autoestima melhora e cresce a vaidade. E aí vão buscar a gente para quê? Para cuidar desses efeitos que os emagrecedores causam. Né? Exatamente. E eu acho que isso é maravilhoso, porque tudo vai acompanhando junto e a paciente fica cada vez com a autoestima melhor. E quando a gente está bem com a gente mesmo, acho que todo o resto flui melhor. Eu falo que quando eu tô bem, eu até cuido melhor dos meus filhos. Não é? Com Mulher certeza. é assim, depois dos 40, então é impressionante como faz diferença se cuidar. E é isso.
Tinha muita gente com medo, eu vou ficar com aquele rosto, né? Rosto de emagrecedor. Eu falo, não, gente, isso Existe. já era, Coisa do né? passado. Mas você sabe Exatamente. que eu percebo algumas pessoas assim com face característica, mas são aquelas que emagreceram a qualquer custo e Exato. não buscaram cuidado em paralelo. Exatamente. Eu falar isso, uma pessoa, você falou, emagreceu a É, qualquer custo, né? Desandou. Desandou. mas existem armas para isso não acontecer, Existem. Isso aí. Você Então, ó, emagrecer e adorar se olhar no espelho, não né? é? Com certeza. se fosse para falar agora, para a gente fazer um encerramento, uma última frase que você acha, Marcela, que resumindo o GLP-1, a nutrologia e a dermatologia ou medicina estética, o que você falaria para os pacientes que estão nos vendo aqui? Eu acho que assim, não é só emagrecer, né? Você tratar eu falo, não tem mais um tratamento para emagrecimento, né? É um Isso. tratamento de metabolismo e uma reprogramação corporal. Com isso você Ótimo. consegue ajustar tudo. Você consegue melhorar a parte muscular, você consegue melhorar o corpo. Eu acho que é Corpo como um remodelação todo. corporal mesmo, reprogramação corporal. Eu vou dessa parte também. E você, Natália? É uma mudança do estilo de vida total, né? Uma coisa leva a outra e eu acho que até a parte da saúde mesmo, não só saúde física, mas até saúde mental. Eu acho exatamente que quando a gente integra, né, as especialidades médicas, a gente se torna médico novamente. E o médico é um só, né? Na verdade, a gente vira especialidades para cuidar melhor de vocês. Mas na verdade a medicina é única para cuidar do ser humano Do de forma indivíduo. integral. Do indivíduo. Exatamente. Isso aí. Obrigado, meninas. Obrigada. Eu agradeço, Foi gente. ótimo.